Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Dia de domingo, já chegando às 8 e pouco aí no Brasil, 6 e pouco, antes das 6:30 aqui, dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Estamos lendo o livro de Eclesiastes, que é o livro do professor, do pregador, do ensinador, do instruidor, daquele que reúne pessoas. Então, com esse fundo aqui bonito, e aqui estamos, eu não vou ter condições, mas já tem alguém entrando na live, não vou ter condições de ler, estou muito distante, tá? Mas Deus continue abençoando a todos nós. Eclesiastes 9, 1. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto. 2 pontos. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Que coisa boa ele falou aqui, né? Ele observou claramente que os justos, né? Para ser justo tem que ser justificado. Tem que ser justificado pela fé. Primeiro é pela graça. Em Romanos 3:24, depois nós somos justificados pela fé, tá? Em Romanos 5:1, depois nós somos justificados pelo sangue, Romanos 5:9, e somos justificados por Deus em Romanos 8:33, né? Então os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Agora em Provérbios 11 diz que quem é sábio ganha almas, é ganhador de almas, né? Quem ganha alma, sábio diz Provérbios 11:30. E ele também descobriu que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, e tudo passa perante a sua face. O homem, isso aqui nós poderíamos entender que o homem, ele não conhece. Ele não consegue ver, nós não conseguimos decifrar nas coisas amor ou ódio. Nós podemos imaginar. É claro que há momentos que a gente percebe ódio, mas normalmente nós não percebemos amor e ódio. É uma coisa que Salomão falou aqui. E tudo isso passa por nós. Quantas vezes nós não nos enganamos? Eu passei por vários lugares, em 42 anos para 43 de exercício de medicina. Esse ano nós completamos, minha turma, 45 anos, né? Se algum colega estiver assistindo ou chegar a assistir, nós providenciarmos, né, uma data marcante, né? Todos os múltiplos de 5 são importantes. Nós fizemos dos 40, que era múltiplo de 10, que era muito mais ainda, mas múltiplo de 5 é importante, para nós celebrarmos em algum lugar que fique fácil da gente ir, né? De todos irem. 2, tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. Quer dizer, todo mundo está sujeito, ok? Onde está o sol, está dia para todo mundo, é dia para todo mundo, é noite para todo mundo, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, nós todos somos suscetíveis às mesmas coisas deste mundo, né?
Eu oro frequentemente para Deus continuar livrando-nos a todos, não somente a mim, não somente meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, minha parentela, mas a todas as pessoas, todas as famílias da terra, não é? Geralmente, às vezes alguém me pede uma oração, me lembra, fica mais lembrar que são muitos e a gente cita, mas para Deus não precisa, porque Ele sabe, mas não é ruim citar. Então, todos nós estamos suscetíveis às mesmas coisas. Então, isso diz o que para nós? Que nós temos que estar preparados. Quem não se prepara para tais coisas, acaba tendo problemas maiores. Acaba tendo resultados piores, não é? Nas escolhas, nas opiniões, né? Que opinião, escolha, já abarca um ponto de vista, concordar, discordar disso. Então nós temos que saber fazer nossas escolhas e ter a nossa opinião. Eu oriento que para mim foi excelente e creio que seja para todos, e a palavra de Deus diz isso, porque todo mundo, eu costumo dizer que quando o fogo começa a chegar na altura da poupança e a água cobriu o nariz, a 90 e tantos % gritam, ai meu Deus, não é? Então nós temos que estar preparados para as intempéries, né? Agora mesmo disse que ia dar uma nevasca aqui, uma coisa do outro mundo, não deu. Bem-vindo a todos aí, eu não estou enxergando, para chegar, tem que chegar bem perto. Tá feio você fazer isso. Ali, ó, Mariguariento, tá aqui, ó. Estou tendo dificuldade de enxergar. Mas, muito bem, bem-vindo todos e quem chegar a assistir. Então, nós temos que estar preparados, né? 3. Este é o mal que há entre tudo, quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos do homem está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então, olha, ele diz que há maldade. A maldade, ela é porque primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Paulo, quando escreveu a carta dele, né, lá nos anos 60, 60 da era cristã, lá o começo dos primeiros 100 anos da igreja, mas para baixo da metade, né? Ele falava, remindo o tempo porque os dias são maus. Já falava em maldade. Então a maldade, ela é velha no mundo. Nós vemos na história, né, a maldade no mundo. E ele diz aqui que o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. E o final, a pessoa morre. E a pessoa que morre assim, com esse coração assim, não termina em boa coisa não. É por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Hino não é pregação, hino não é, mas a palavra que Deus confirma é a dele, que ele mandou os santos homens escreverem, né? Mas tem um hino que fala, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus, todos nós precisamos de Jesus, né? Que nós vimos aqui, ó, você pode pegar e estar acompanhando com a Bíblia aberta em Eclesiastes 9. 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Abre parênteses, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Então, quem está no meio dos vivos, ainda tem uma esperança para ele. Não é?
Eu já vi em muitos lugares escrito, Cristo, a única esperança. E é mesmo. Não há outro. Não há outro. Em Atos 4:12, Pedro fala, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é? E Jesus fala em João 14:6, ele fala, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. A pessoa pergunta, mas qual o caminho? Para onde que eu vou? Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Ou poderemos? Ele falou assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele falou que era o caminho, a verdade e a vida. Quem quer o caminho é Jesus, quem quer a verdade, que é a palavra, é Jesus, e quem quer a vida está em Jesus. Nele estava a vida, está lá em João, né? E ele continuou dizendo, e ninguém vem, não é vai, às vezes a pessoa dá uma distraída, não entende às vezes o tempo verbal, vem é uma coisa, vai é outra coisa. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele está no Pai. Em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um, tá? Então, aí ele diz que é melhor o cão vivo do que o leão morto, claro. O cão vivo, quem está vivo faz alguma coisa, quem está morto não faz nada. O leão morto, todo mundo chega perto dele, né? 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O morto, ele morreu ali. O que vão fazer com ele? A única coisa que vão fazer com ele é sepultá-lo, ou cremá-lo, ou fazer, porque depende do tipo de povo, do tipo de religiosidade, mas o corpo morto, não há mais o que se fazer com ele, porque aquele corpo, se deixar a céu aberto, normal, num lugar, aqui mesmo, a temperatura lá fora deve estar uns menos 8 graus Celsius, né? Se deixar ali o corpo, ele não vai se decompor, né? Igual ele se decomporia num lugar mais quente, mas uma hora vai acontecer qualquer coisa, né? E geralmente o povo sepulta, crema, faz isso, faz aquilo, mas dá um fim àquele corpo, né? Faz o embalsamento, mas faz um trabalho naquele corpo. Mas a memória, o que ele foi feito, esquece, a pessoa vai esquecendo. A gente esquece das pessoas que nós trabalhamos tanto tempo junto, aquela amizade, aquilo o tempo vai apagando, né? Uma coisa que existe em nós, a ingratidão, né? Quantas pessoas nós compartilhamos grandes momentos, né? E nós somos ingratos, né? Quantas grandes coisas minha esposa que está aqui me vendo, ela fez por mim, que eu às vezes não guardo no meu coração, não me lembro, não manifesto gratidão. A gente faz, mas o pai fazer pelo filho é obrigação, mas tem uma porção de pai que não faz. Tem uma porção de pai, eu não faço porque eu não tenho condições, mas nós precisamos entender isso. A memória, aí ó, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Claro que o morto que está ali, o corpo, nós estamos pertinho de Eclesiastes 12, nós estamos no 9, faltam 10, 11, 12 para acabar. Aí nós vamos ver isso, o que acontece com o morto. Morreu, vai virar pó, vai acabar. Então, mas tem o espírito que Deus deu, o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu para prestar contas. Não é voltar bonitinho, não. Viveu aqui do jeito que quis e que não quis e quer ser salvo. Não é por aí. Para ser salvo, eu falei aqui. O caminho, quem que é o Salvador, né? Lê lá em Tito, lá que você vai ver. Jesus Cristo, Deus e Salvador nosso. É bom eu citar um versículo aqui, João 3,18. Ele fala assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então,
tudo fica registrado e vai ter uma recompensa. A recompensa pode ser boa e pode ser uma recompensa pesada. Não é? Quando alguém faz raiva um outro lá e tal, coisa, cara, ele vai ver o que ele vai receber, ele vai ver a recompensa do ato dele. Às vezes é um modo de falar, né? Não, eu quero recompensar aquela pessoa que fez isso comigo. Eu quero dar uma recompensa à altura do que ele fez comigo, ele vai ver. É outro tipo de recompensa, né? 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Minha mãe já morreu há mais de 50 anos. Acabou. O amor, o ódio, a inveja, né? Uma coisa boa, ela supera as outras. O amor supera tudo. Mas tem o ódio, tem a inveja, né? 7. Isso tudo já não tem parte alguma nesse século, na vida terrena. Morreu, acabou. Morreu, acabou. E para morrer é facinho. Para nascer dá um trabalhinho. Chama-se até trabalho de parto, né, em português. Então, mas já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, se Deus se agrada das suas obras, procure viver. Eu sempre que alguém aniversaria, eu dou parabéns e falo, a vida é o primeiro benefício de Deus para nós. É que nós nascemos. Eu já vi criança, ela sair da mãe morta. É o natimorto, não é? Então, o primeiro benefício, a primeira dádiva, o primeiro presente de Deus ao homem é nascer vivo, é a vida que ele dá, né? Então, para a gente comer o pão e beber com bom coração o vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Com as roupas alvas, em brancura, em algo alvo, fala de limpeza, fala de ausência de mancha, ausência de mácula. Então, o que fala aqui, em todo tempo sejam alva as tuas vestes. Alvo também, veste, alva fala de veste lavada. Em João 15:3, Jesus falou, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando nós estamos lendo a palavra vai limpando-nos. Qualquer um, até quem não acredita, vai sendo limpo, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. O óleo na Bíblia representa a pessoa bendita da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos na nossa cabeça, que é a sede do nosso entendimento, o cérebro que governa o corpo, é o cérebro. Então, que o Espírito Santo, ele seja o mentor nosso, ele que seja o colocador de entendimento em nossa cabeça, em nosso entendimento, e nunca falte esse óleo sobre a nossa cabeça. E óleo tem. No segundo livro do Reis, capítulo 4, nós vemos falar de uma mulher, de uma viúva, que ela só tinha um restinho de óleo. E o homem de Deus, Eliseu, o profeta de Deus, chegou lá e Deus multiplicou aquele óleo.
as vasilhas todas que ela arregimentou, que ela buscou nas casas vizinhas da redondeza, elas foram cheias. De repente alguém disse, olha, não tem mais vasilha, mas o óleo não acabou, o óleo só parou, ele parou, mas não sei que quantidade, mas o óleo não acaba, mas nós temos que dar condições deste óleo permanecer sobre a nossa cabeça. 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade. Olha, a mulher que você ama, a mulher que você escolheu para casar. Interessante que a Bíblia manda mais o homem amar a mulher do que a mulher manda amar o homem. Lá em Efésios 5:25 diz, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e também entregou-se por ela. Então o amor do homem pela mulher é um amor de entrega. É um amor, o amor de cuidar. A submissão da mulher ao homem não é uma submissão de escravidão, não. É porque ela vai ter um cuidador, um tutor, alguém que vai estar ao lado dela. Como ela é a parte mais fraca, Pedro fala isso, parte mais fraca não é que ela seja fraca, que o homem também é fraco. Mas o homem, biologicamente, em geral, tem uma estrutura física, né, mais exacerbada, e então, né, e ele vai cuidar da mulher. E diz aqui, é mandamento, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Olha, a Bíblia fala tudo. A pessoa só não faz se quiser desobedecer. 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, se aparece uma proposta para você fazer algo, anoiteceu, já não estamos mais vendo lá fora, né? Só as árvores. Mas já não conseguimos ver, não tem uma luz acesa lá fora, né? Está escuro, mas no começo nós vimos, né? O que vier à nossa mão para fazer, que for coisa boa, que for coisa interessante, que for bom para o meu próximo, for bom para o meu cônjuge, né? Para o cônjuge, para os filhos, para os netos, para a família, para as outras pessoas, porque as outras pessoas são iguais a nós. E até Filipenses 2:3 diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós temos que estar fazendo muita coisa em favor de muitas pessoas, né? Porque lá na sepultura, não deixa para você fazer o bem para alguém, não, né? No começo lá de Provérbios, no capítulo 3, diz, não deixe de fazer o bem a quem merece, a quem precisa, estando em tua mão o poder de fazê-lo. Então, aqui Salomão fala, tudo quanto vier à sua mão, à tua mão, para fazer, falo ou faça-o conforme as tuas forças, não só força física, mas força de condições. Chegou, o Espírito Santo colocou no seu pensamento você fazer aquilo, faz, porque lá na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, e não tem volta, não tem volta. Aos Hebreus 9:27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem esse negócio, rapaz. Quem fala de Jesus e fala que a pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta, para que Jesus morreu para salvar a humanidade? Se tem o vai e volta, não tem. Infelizmente eu sou obrigado a falar isso. Go away, Bella. Go away. Bella, go there. Go there. Call her, Márcia. Bella, come. Então, One more.
Lá não tem. Para onde nós vamos, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Vamos ler de novo, rapidinho? Voltei-me, quer dizer, ele analisou, ele fez uma retrospectiva da vida dele. Salomão, esse livro aqui é o último livro que ele escreve. E ele fez uma retrospectiva, ele olhou, ele pensou na sua vida pregressa, naquilo que ele viu debaixo do sol. Voltei-me e vi debaixo do sol, versículo 11, que não é dos ligeiros a carreira. Às vezes é porque é ligeiro que é. Às vezes o cara é ligeiro, ele, numa carreira convencional aí, numa Olimpíada, no atletismo, por exemplo, é bom que tem carreira, né? Às vezes o que é ali o preferido, aquele que todo mundo acha que vai vencer, que é o número 1, que é recordista, né? Que traz uma expectativa, né? Todo mundo fala, não, esse aí já é o vencedor. De repente acontece qualquer coisa na carreira dele, na corrida dele lá, e não acontece a vitória. Então, não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Às vezes o cara dá má sorte. Às vezes, uma pessoa, eu já vi a história de um rapaz forte, foi enfrentar um fraquinho lá, e quando partiu para cima, o cara deu um tiro nele, pegou no coração, matou na hora. Então, não adiantou nada ele ser forte, né? Nem ser inteligente. Às vezes a pessoa é inteligente, é muito inteligente, mas essa inteligência dele não gera, não produz algo à altura do nível de inteligência da pessoa. Não é? Tem gente que fala assim, fulano é muito inteligente. Inteligente que para numa cadeia é inteligente? Inteligente que se envolve com coisa errada é inteligente? Para mim não é. Para mim inteligente é uma pessoa que tem um nível de um QI, coeficiente de inteligência diferenciado e que dê resultado para aquela pessoa. Tem gente que é inteligentíssimo e é um hacker, que faz coisas erradas, que rouba. Eu não vejo vantagem uma pessoa que tem que estar correndo de polícia, correndo disso, daqui. Não. Inteligente é aquele que vai até o fim e tem uma esperança de que na volta do Senhor ele subirá junto. Isso aqui é ser inteligente, porque a vida passa. Agora, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Quem não quiser usufruir disso, aproveita o tempo, enquanto você tem tempo. O avião tem hora marcada, se você distrair ele sai, o trem tem, o ônibus tem, até o Uber tem também, se você diz que chegar lá. Então tudo isso, o tempo e a sorte pertencem a todos, mas tem gente que passa por ele ali e ele não aproveita a situação. Não é aproveitar que a sorte passa, não. Nós temos que ter visão para nós criarmos, aproveitarmos o tempo, sabermos usar o tempo, porque o tempo que passou, para recuperar é complicado, que já está no passado, né? E a sorte nós temos que criar também. Não é? Ninguém vem te trazer conforme do outro, igual o garçom traz na bandeja. Traz porque você vai pagar. Mas uma boa oportunidade, alguém vai te ligar no telefone, rapaz, na sua casa para te dar alguma coisa. Não, nós temos aqui um negócio bom para você. Você não está vendo que é bom para ele? Lá pode ser até mais ou menos bom para você, não vou dizer que não seja, mas se fosse tão interessante para você, você que estaria ligando, buscando aquilo lá. Cuidado com esses telefonemas também, sabe? Meu nome é Manuel Jatobá. Quando ninguém me chama de Manuel, nem minha esposa. Só tem uma pessoa que me chama de Manuel.
que é minha irmã, Lia, ou algum colega meu lá de trás, que estudou comigo no primário, no ginásio antigo, né? E me chamava de Manel, era conhecido como Manelzinho. Os alunos conheciam muito Manelzinho. Então, mas ter cuidado. 12, que também o homem não conhece o seu tempo. Nós não sabemos o nosso tempo. A gente não sabe. Tem gente que pensa, não, eu vou chegar até tal idade. Não. Quem soube do tempo e está mostrado aqui na Bíblia certinho, Pedro falou. Na segunda carta dele, ele fala que o Senhor já tinha falado para ele do tempo dele ser recolhido. Paulo também ficou sabendo do tempo, mas nós não sabemos. Né? Jesus é Deus, a minha hora é chegada ali, ele sabia o momento, mas também, tudo bem, mas a maioria dos homens não sabe, a maioria não sabe, a grande maioria não sabe que o fim, o tempo que a gente tem, né? Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Meus irmãos, eu oro toda noite pedindo para Deus nos livrar. Eu ia falar lá atrás, escapou, eu mudei para outro assunto. Eu oro para Deus nos livrar das armadilhas desse mundo. Armadilha em inglês é snare, é trap, né? As armadilhas estão aí, ó, querendo pegar alguém, é como uma mina de guerra, pisou nela, não tem mais jeito. Quando tirar o pé, ela vai explodir. E aí pronto, né? E também a sutileza do pecado. O pecado é sutil, não é? O pecado é sutil, o pecado está pertinho da gente, ele está bem próximo. Em Hebreus 12:1 fala: portanto, pois, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ó, o pecado, deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E às vezes a carreira nossa quer tirar a paciência da gente, incomoda a gente, algo que... Mas nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Tá bom? E às vezes, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Quando a gente não está preparado, vem uma aflição, tem gente que se suicida. Ele caminha na tribulação, porque a Bíblia diz em Atos 14:22, importa que por muitas tribulações alcancemos o reino dos céus. Em Lucas 16:16 diz que os homens empregam força para entrar no reino de Deus. Meus irmãos, não é fácil não. Nós sofreremos tentações, perseguições, sofrimentos, tristezas, aborrecimentos. Eles virão. E tem gente que ainda quer comprar. Ele não quer pegar com a mão dada, não. Ele quer buscar, correr atrás, pagar para ter problema. Escapa disso, não é? Escapa disso. Que cai de repente sobre eles, né? A rede que pega o peixe e o laço que pega o passarinho. 13. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. A sabedoria é melhor do que a força.
A pessoa ser sábio emprega força. Por isso que hoje os desentendimentos entre os países são tratados, né, de uma maneira diplomática, com conversas, com reuniões, com os ministros de relações exteriores, não é? Esses ministros que são chefes do Itamaraty, homens que estudaram várias línguas, que estudaram bastante para saber conversar, chegar a um bom termo, para evitar males maiores, né? Que haja entendimento. Então, aí ele diz aqui, que melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Eu me lembrei aqui agora de Júlio César. Diz que o imperador Júlio César, o Júlio César mesmo, ele era um estrategista de batalha muito bem preparado. E ele ia à frente. E os soldados acompanhavam-no, porque se ele ia na frente, ele acreditava na estratégia de batalha que ele fez, que ele desenhou. Mas morreu, sabe como? Ele morreu atacado e um filho dele, um filho adotivo dele, Brutus, deu uma facada nele. Deu uma facada nele. Então ele falou, até tu, Brutus. Então, os políticos daquela época ficaram contra ele, fizeram isso nele. E a gente vê que a força dele não valeu de nada. Então, a gente tem que procurar usar mais da sabedoria, não é? Ser sábio. E aquele homem que livrou a cidade, né? Ninguém se lembrava dele. Às vezes é assim, a pessoa não se lembra, não. Nós temos uma tendência para a ingratidão, para esquecer do benefício. Por isso que Davi, no Salmo 103, ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele falando com a alma dele para não se esquecer dos benefícios que ele recebia de Deus. Meus irmãos, nós recebemos o dia, a noite, o sol, o calor, a terra fértil, a comida, a saúde, o trabalho, o cérebro para estudarmos, ganharmos, termos família, o orvalho, o oxigênio que respiramos, a água que bebemos, tanta coisa que Deus dá, que Deus permite que nós venhamos a adquirir e nós não nos lembramos de nada. Do conforto, de tanta coisa. Experimenta uma hora na sua oração, começar a lembrar do que Deus tem feito por você, desde que você se entende por gente. Deus deu para nós uma mãe, Deus deu para nós um pai, Deus deu para nós família, Deus deu para nós tanta coisa. Deus colocou no meu caminho muitas pessoas que me ajudaram. Muitas pessoas que me ajudaram. E às vezes a gente é esquecido. Né? E esse homem aqui livrou a cidade e ficou esquecido. O rei ia tomar aquela cidade. Mas aquele homem sábio, ele soube o que dizer àquele rei. Ele soube negociar com aquele rei. Um homem, ele era pobre, mas ele tinha uma riqueza que ninguém tira. A sabedoria, o conhecimento ninguém tira. Mamãe falava isso. Ninguém tira, pode fazer o que for, mas não tira. Ah, não pode ter mais Bíblia, mas ela estando dentro de você, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. E a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. 17. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. O tolo vem na gritaria, mas a palavra do sábio, a gente tem que parar para ouvir. Eu já ouvi grandes pessoas falando, olha que um assunto complicado é o tal de economia, números, tal, valores, isso, aquilo, né? Dados assim. Uma vez eu fui convidado e fui assistir uma palestra de um diretor do Banco Central. Aquele homem falou perto de 2 horas. Eu nem percebi, por causa ele conhecia o assunto que ele estava falando. Ele dominava, ele falava bem, falava bonito, né?
Agora, a Bíblia nós temos que conhecer para ninguém colocar nos nossos ouvidos coisa errada. Porque há homens enganadores. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, ele fala: e os homens maus e enganadores ou perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Né? As pessoas se enganam. Gálatas 6:3 diz: quem pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que pensa que ele é muita coisa. De repente ele vê que não é nada. Tem deputado federal que nunca foi lá no púlpito da Câmara falar para irem lá 200, 300 deputados ouvi-lo. Não tem ninguém, fala só para aparecer. Na rádio e na TV da Câmara, no Senado a mesma coisa. E pensa que é alguma coisa, mas acaba. Interessante que já tem data determinada. Nós vimos em Eclesiastes 3, não tem assim de dizer que agora deles tem. Venceu o mandato, acabou. Se não for reeleito, acabou. Acabou, não é mais nada. Presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Acaba. Acaba até para quem faz um concurso, chega a certa idade, agora aumentaram para 75. Se a pessoa fizer 75, chama-se aposentadoria compulsória. Aí é colocado para fora, tem que sair. Acaba. E a pessoa às vezes não analisa isso. Pensa que é forte, mas agora não. De vez em quando a pessoa escuta falar no nome da pessoa. E tem gente que chega a 89, 90 anos, ao invés de ficar quieto, que a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Tem um boboca lá numa reunião lá, coitadinho. Não sabe nada, mas ele está quieto, ninguém sabe o que ele é. Se ele é tolo ou se ele é sábio. Então ele está passando para alguns, aquilo pode ser um sábio, né? As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. As palavras de sabedoria. Olha, Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o fim está próximo. Então, é bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurança é a excelência da felicidade. É o topo da felicidade. Tem gente, eu já ouvi em consultório, como médico, na cabeceira de clientes, junto, ele fala: doutor, ou pastor, ou isso, ou aquilo, eu gostaria apenas de ser feliz. Eu gostaria de ser feliz. Mas na Bíblia, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, não. Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui em Apocalipse 1:3 diz que nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes. É mais do que felizes, né? No Salmo diz lá: na tua presença há abundância de alegria. A alegria é abundante. Abundante é quando é demais, que não dá nem para contar. E à tua direita há delícias perpetuamente. Delícias que começam e nunca acabam. Eu já falei isso aí aqui. E tem alegrias que a gente tem, que tem naquela hora, depois vem tristeza em cima. Né? Olha, eu quero dar um bem-vindo a todos aqueles que assistirão, que estão assistindo, que estão aqui acompanhando a live. São muitos. Deus continue abençoando a todos nós. A finalidade nossa é compartilhar a palavra. É isso. Deus mandou fazer, eu estou fazendo, procurando fazer. Minha esposa, que foi a idealizadora de eu fazer isso, nós já estamos com esse, deve ser o 200º, 25º ou 6º vídeo, né? Mas que o Senhor continue abençoando, né? E o 18, o último versículo diz: melhor é a sabedoria do que as armas de guerras. Mas um só pecador
destrói muitos bens. Então, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Então, meus irmãos, e a sabedoria, nós recebemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O versículo 10 também de Provérbios 9 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus irmãos, vamos estar fundamentados na sabedoria, porque as armas mais poderosas de guerra, elas não competem com a sabedoria. Mas um só pecador destrói muitos bens. Ele destrói a si mesmo e é capaz de destruir muita coisa. Mas que o Senhor continue, que o nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus de bondade, é o Deus de amor, é o Deus majestoso, é o Deus magnífico, é o Deus soberano, é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, é o Deus que vê tudo, é o Deus a quem todas as coisas se submetem. Foi Ele quem fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Salmo 24, 1, de Deus é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Portanto, que estejamos em paz com esse Deus, que nós possamos ter uma reconciliação com Ele. Segundo, eu quero terminar citando isto, 2 versículos, segundo aos Coríntios 5, 17 e 18. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E o 18, isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por Jesus Cristo, e deu-nos o ministério da reconciliação. Eu quero finalizar aqui, continuando, conforme eu sempre falo, que Deus continue abençoando a cada um de nós. E eu não sabia que chegaria, né? Avançado do meio dos 60, eu receber algo tão precioso como esse netinho Owen, que está aqui no colinho do vovô. Cadê o Owenzinho do vovô? Cadê o Owenzinho do vovô, meu nininho? Cadê o meu nininho? Cadê o nininho do vovô? Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Olha que preciosidade que Deus me deu. Olha que coisa linda, que não é porque é meu neto não, hein? Olha que coisinha linda. Dá risadinha, menino. Vovô vai fazer você rir. Vovô vai fazer você rir. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Amém.